Muito bom dia, Sandro Sá. Sandro, que é procurador do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, mas também é coordenador do projeto nacional de frigoríficos do Ministério Público do Trabalho. Tudo bem com você, Sandro? Bom dia, Rosângela. Estou muito bem. Me ouve bem? Me escuto bem. Bom dia a todas e a todos que nos assistem. O Célio Elias está aqui nos bastidores, Célio, mas eu não vejo a tua imagem. Tu tá com a câmera fechada ou tu tá com um problema para abrir a câmera? Bem, vamos ver o que o Célio consegue fazer. Bom dia, Amy. Deixa eu cumprimentar aqui todo mundo que está nos acompanhando já. O Antônio Luiz Miralles, a Lio, a Amy Pandolfo, a Mariana Borges, a Thalifeld Glazer, o Cesário Oliveira, o Sérgio Ons, que acabou de passar por aqui. Célio, eu ia te orientar a você sair da sala virtual e entrar de novo, porque para a gente ver se a gente consegue resolver esse problema da tua imagem. O streaming, às vezes, aparecem algumas mensagens pedindo a tua autorização para usar a câmera e o microfone do teu equipamento. Você precisa conceder essas autorizações para que a gente consiga te ver e te ouvir. Então, para ir introduzindo o tema que nos traz aqui, o Procurador de Trabalho, Sandro Sardá, trata-se dos relatórios técnicos do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, que comprovaram que os trabalhadores da Seara Alimentos realizam atividades na linha de produção em até 174 movimentos por minuto. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Esse ritmo de trabalho, ele é até 435 vezes, 475% um ritmo superior ao limite que é considerado adequado pelo Ministério do Trabalho. O Ministério Público notificou, então, a empresa, que fica localizada aqui em Forquilhinha, Santa Catarina, município aqui no sul do estado, bem próximo a Criciúma, para que a empresa procedesse essa adequação das condições de trabalho em relação a esse ritmo, né, que a gente considera aqui frenético. E esse ritmo, gente, ele há 2.000 empregados submetidos a esse ritmo. Então, essa notificação, ela faz parte, né, de um termo de ajuste de conduta, e eu queria, então, que o procurador Sandro Sardá, opa, o Célio está conseguindo entrar aqui, Sandro, só um minutinho. Vamos colocá-lo aqui para ver se a gente consegue vê-lo e ouvi-lo. Bom dia, Célio. Tudo bem com você? Bom dia, doutor Sandro. Tudo legal. Prazer estar com... Então, só para nossa audiência, estamos te ouvindo, estamos te vendo. O Célio, gente, ele é assessor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação de Criciúma e Região. Exatamente o sindicato que representa esses trabalhadores que atualmente estão na Seara. Eu vou pedir, Célio, pro procurador, né, explicar para a gente esse processo. Estamos te ouvindo. Então tá, obrigado. Explicar para a gente, Sandro, como é que é esse processo, né? Houve um termo de ajuste de conduta, a empresa já não cumpriu e agora ela é notificada. É isso? Como é que aconteceu essa verificação? Como é que o Ministério Público do Trabalho pôde comprovar que esses trabalhadores trabalham nesse ritmo, com essa quantidade absurda de movimentos por minuto, que a gente não consegue nem imaginar que isso seja possível? Rosângela, a situação realmente é bastante grave e é realmente difícil de imaginar como que uma pessoa consegue realizar 170 movimentos por minuto, que evidentemente nos lembra muito do personagem do Charlie Chaplin de tempos modernos, né? Que submetido àquele ritmo de trabalho, ele vai desenvolver um transtorno mental, né, e é levado a uma instituição para tratamento. A situação é grave, nós estamos verificando essa submissão a um ritmo de trabalho
excessivo, intenso, desde 2023. O termo de ajuste de conduta é de 2018, a empresa cumpriu num determinado momento, o sindicato acompanhou esse cumprimento e depois, recentemente, vem descumprindo o termo de ajuste de conduta. O Ministério Público do Trabalho fez uma inspeção na empresa no final de 2023 e vem produzindo técnicos do Ministério Público do Trabalho, tem uma doutora em ergonomia, doutora Adriana Tirlone, vem analisando o ritmo de trabalho na Seara Alimentos desde 2023. Em 2023, 2024 e 2025 foram produzidos 4 relatórios técnicos que comprovam a submissão de empregados a esse ritmo intenso. Estudos técnicos apontam que um ritmo adequado de trabalho gira em torno de 40 movimentos por minuto, e estamos verificando aí, em diversas atividades, o ritmo de 170 movimentos, 120 movimentos, 100 movimentos por minuto, e acima de 80 movimentos tem dezenas de atividades, e isso, evidentemente, vai gerar prejuízos graves e até irreparáveis à saúde dos trabalhadores, tanto do ponto de vista de distúrbios osteomusculares, quanto em relação a transtornos mentais. Lembrando que os frigoríficos são uma das atividades econômicas que mais geram acidentes do trabalho e adoecimentos ocupacionais em razão de uma verdadeira sinergia de riscos que concentram. Então, são ambientes frios, ritmo intenso, posturas inadequadas, longas jornadas, riscos biológicos. Então, são ambientes muito agressivos à saúde humana, mas que é possível, evidentemente, adequar o meio ambiente de trabalho, e é uma obrigação constitucional da empresa proteger, dever de proteção à saúde, que é constitucional, e é um direito à saúde. O direito à saúde, Rosângela, quando violado, é de grave ou de difícil ou de impossível reparação. Por isso, a fundamentalidade de medidas que protejam a saúde dos trabalhadores. E em frigoríficos de aves, o ritmo de trabalho, o ritmo intenso, é uma dos fatores de risco mais ostensivos, mais expressivos a gerar adoecimento de trabalhadoras e trabalhadores. Correto. Eu vou agora incluir o Célio na nossa conversa, porque, enquanto representante do Sindicato dos Trabalhadores, né, Célio, quais foram as negociações? Eu quero até mostrar aqui para a nossa audiência uma campanha que o sindicato lançou e que tem tudo a ver com essa situação desse momento, né? Essa campanha, inclusive, ela é de 2024? Isso. Isso. Então, eu queria que você falasse sobre esse cenário. O sindicato já vem alertando, o sindicato... Quais as negociações que foram possíveis com a empresa? E se essa situação ela ocorre em outras empresas desse mesmo ramo de atividade, Célio? Bom dia novamente. Desculpe aí que eu estava dirigindo e tentando chegar num lugar que desse um sinal melhor. Um abraço aí para o doutor Sandro e a Rosângela também. Essa questão de negociação com o grupo JBS, ele é muito difícil, né? Porque é um faz de conta. Eles fazem que negociam e nós fizemos que estamos acreditando neles, certo? Até porque, como muito bem colocado pelo doutor Sandro Sardá, até 2018 nós conseguimos, quando o Ministério Público do Trabalho, através aí do doutor Sandro, conseguiu um acordo do termo de ajuste de conduta, um TAC entre o Ministério Público do Trabalho e a JBS. Então, ali nós acreditávamos que realmente essa questão fosse levada a sério pela empresa JBS, né? Então, entre
2017 e 2019, nós conseguimos diminuir bem o ritmo de trabalho. Após a pandemia, e no meio da pandemia, a empresa começou, como o mundo começou a se alimentar mais com carne, proteínas de animais, né, a empresa começou a abrir mão de qualquer acordo coletivo ou de qualquer acordo com as entidades não governamentais, como o próprio Ministério Público do Trabalho, né, e apostar na produção. E aumentou muito o ritmo de trabalho. Naquele momento da pandemia, que vários trabalhadores e trabalhadoras tinham sido acometidas pelo Covid, né, então nós tínhamos um número menor de trabalhadores no chão de fábrica. E, mesmo assim, a empresa implementava o mesmo número de abate por dia, né, não reduzindo. E dali para frente, até os dias de hoje, né, nós já fizemos várias reuniões com a JBS aqui de Forquilinha, tá? E também algumas audiências com o Ministério Público, para ver se a gente retornava aqueles números que nós tínhamos ali entre 2018 e 2019. Infelizmente, esses números não voltaram mais, e sim aumentaram o número, e a gente percebe muito bem, Rosângela e doutor Sandro, que esses números são detectados pelo sindicato pelo número de trabalhadores que aparecem no sindicato reclamando de dores, né? Então, nós temos aí vários trabalhadores que estão acometidos de adoecimentos devido ao ritmo de trabalho, tá? E por isso que a gente, nesse processo de negociação entre o termo de ajuste de conduta do Ministério Público do Trabalho e a JBS, nosso sindicato foi escolhido como o fiscalizador. Nós estamos ali, como nós temos nossos dirigentes dentro da fábrica, diariamente medindo o ritmo de trabalho e o número de ações por minuto, né? E a gente sempre colocando de que os números de ações por minuto estavam muito acima. Então, nesses estudos aí, 4 estudos que o Ministério Público do Trabalho fez, né, são 4, não é uma só, constatou aí que em torno que era para ser 40 movimentos por minuto, né, então aí em torno de 173, 180 movimentos por minuto. É um número muito alto, e por isso que aquilo que a gente falava, que o número de trabalhadores que estão procurando o sindicato com adoecimento, com reclamações de dores, é devido a esse ritmo de trabalho que está constatado aí pelo estudo feito pela equipe técnica do Ministério Público do Trabalho. Doutor Sandro, agora eu queria saber do custo, porque a gente tem um custo, tem dois custos aí, né? Tem o custo humano, tem vidas né, que estão sendo lesadas e famílias inteiras que são prejudicadas com essa situação. E tem o custo social, o custo do sistema, o custo que todos nós da sociedade pagamos, que é muito incomparável, né? Aí as relações são difíceis, são impossíveis de se comparar, mas também é um custo em que essas empresas, elas realmente agora tem um momento, né, tem uma possibilidade de uma grande multa. Mas será que né, esse valor que está envolvido, será que ele realmente chega perto de cobrir o prejuízo que ele já causou? Rosângela, realmente é um dano irreparável a inúmeras né, centenas de milhares de pessoas. E como eu coloquei, por trás desses números tem uma realidade de pessoas que estão sofrendo violência nas relações de trabalho. Essa é talvez a melhor denominação, a melhor nomenclatura dos estudos sobre o mundo do trabalho, né, que reconhecem essas situações como violência no local do trabalho, porque você submeter as pessoas a um ritmo dessa intensidade, há um profundo sofrimento físico e mental. Então, é até difícil quantificar assim, porque a nossa forma de quantificar não seria financeira. E, aliás, nosso trabalho do Ministério, né, o trabalho do Ministério Público do Trabalho, é para que não ocorram essas violações aos direitos fundamentais dos trabalhadores, né? Mas sim, claro, atrás desse dano aos trabalhadores, existe também um dano social, que é o Sistema Único de Saúde, que é o sistema previdenciário,
Nós acabamos de sair do Abril Verde, né, Rosângela, que é o mês destinado ao debate sobre saúde no trabalho. E que nós estamos verificando no Brasil uma verdadeira epidemia, sobretudo de transtornos mentais. Os dados do INSS apontam uma elevação de em torno de 135% nos últimos 2 anos. Então, evidentemente que você trabalhar sob pressão de tempo, com um ritmo intenso, nós estamos discutindo aqui como estão sendo produzidos alimentos para o Brasil e para o mundo. Se é a custo, se é por meio de proteção à saúde, ou se é por meio da geração de sofrimento físico e mental na produção de alimentos. E a sociedade, a Constituição Federal e a sociedade não admite, né, nunca admitiu, e cada vez menos admite, que produtos sejam produzidos a custo de sofrimento humano. Mas sim, o custo estimado, estima-se que 4% do PIB sejam gastos com acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Como eu coloquei, o setor de frigoríficos é um dos setores que mais gera acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Alguns outros setores se destacam na questão de transtornos mentais, como o setor bancário, por exemplo, em que em torno de 10% de todos os benefícios do INSS de transtornos mentais estão no setor bancário, mas o setor de frigoríficos, Célia Elias pode colocar muito bem, você trabalhar num ambiente fechado, né? Frio, você não sabe se é dia, se é noite, com um ritmo intenso, com uma jornada longa, é evidente que isso vai gerar elevados riscos à saúde física e mental. Então, o que nós estamos aqui zelando, né, é pela proteção que foi estabelecida nos termos de ajuste de conduta. Esse termo de ajuste de conduta se aplica a 25 unidades da Seara e da JBS, nas unidades de abate de aves em todo o Brasil. A unidade de Forquilinha é a primeira que consta desse cronograma. Então, é uma unidade que conta com uma unidade boa, produz muito, traz muitos lucros para a empresa, tem um elevado patamar de automação, mas esse elevado patamar de automação e de qualidade do produto não está sendo revertido à proteção à saúde dos trabalhadores. O setor de frigoríficos anda bastante aquecido, Rosângela. A demanda para esse setor, tanto interna quanto externa, é extremamente elevada. Na última década, talvez o setor nunca tenha tido tantos lucros, só para ter uma dimensão de lucros, a JBS, no mundo inteiro, em 2024, apresentou um lucro líquido estimado de 9,6 bilhões de reais. Essa pujança toda, evidentemente que há de se reverter na melhoria das condições de trabalho e o ritmo de trabalho que seja constitucionalmente adequado, porque esse ritmo de trabalho eu denomino de um estado de coisas inconstitucional. A empresa não pode submeter trabalhadores a um ritmo de trabalho que seja até difícil de imaginar, né? O ritmo talvez de um beija-flor batendo suas asas, o ritmo do Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, né? E a JBS, a Seara, é hoje em dia a maior produtora de proteína animal do mundo. Então, esta qualidade também vem associada a um dever maior ainda, né? Porque é a maior do mundo, tem que assegurar as melhores condições de trabalho aos seus empregados. Lembrando que na NR36, completou 12 anos agora no dia 19 de abril, já se faziam esses debates de ritmo de trabalho, e depois, Rosângela, foi produzido um documento técnico chamado Manual de Aplicação da NR36. Lá nesse manual, os técnicos do Ministério do Trabalho preconizaram um ritmo que não exceda de 29 a 33 movimentos por minuto. Então, só para quem está nos assistindo, tem uma dimensão do que é submeter um trabalhador, nós precisamos, né, dar a um ritmo de 100 movimentos por minuto e de 170,
E para quem assistiu o documentário, o belíssimo documentário Carne e Osso, que é da Repórter Brasil, com o apoio da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho e da ANAMATRA, né, de juízes da magistratura trabalhista, vê lá o nosso querido procurador do trabalho, Eiler Natali, dizendo que frigoríficos, até hoje, os frigoríficos submetem empregados ao ritmo de até 120 movimentos por minuto. Esse era o patamar lá em 2012. Agora, em 2025, estamos nos deparando com esse novo patamar de ritmo, que é 125, 145 e até 174 movimentos por minuto. Um outro debate que eu acho que é fundamental, né, Célio, não podemos deixar de levantar aqui, é o debate da redução de jornada. Não é, o Brasil já passou da hora de reduzir a jornada, né? Você pega um setor desse com essa pujança toda, já passou do tempo de reduzir para 40 horas. Aliás, em frigoríficos, uma jornada adequada seria de 36 horas, uma carga semanal de 36 horas na semana. E o que nós estamos verificando, por exemplo, em muitas empresas do setor, que não é essa de Forquilinha, que trabalha um turno de 7 horas e 20 de segunda a sábado, mas nós estamos deparando com muitas empresas que abatem 8 horas, uma jornada de 8 horas e 48 de segunda a sexta e um abate extra ao sábado. Então, você imagina trabalhar 54 horas na semana com um ritmo extremamente intenso, porque grande parte do setor vem adotando um ritmo de trabalho excessivo em razão das demandas de produção, e você tem que adequar o volume de produção, né, a capacidade técnica produtiva da unidade, senão vai se gerar lesões em larga escala, né, ao que nós observamos muito antes da implementação da ANR 36. Célio, eu queria saber de você, quem são esses trabalhadores que hoje estão nessa linha de produção, sujeitos a esse ritmo alucinante de trabalho, que estão adoecendo nessa linha de produção? Quem são essas pessoas? São homens e mulheres, na sua grande maioria, a idade aí de 18 a 35 anos, certo? Então, são pessoas novas que muitas vezes estão ficando mutiladas, tá? Adoecidas. Quando o doutor Sandro fala aí dos bancários na questão, na depressão, questão psicológica, nós tivemos o ano passado aqui, na nossa região de trabalhadores bem frigoríficos aqui da JBS, 3 suicídios de pessoas nessa faixa etária aí de 18 a 35 anos. Então, essa questão das doenças psicológicas também estão agredindo os trabalhadores do setor de processamentos de carnes, né? E quando você me perguntou sobre a situação do frigorífico, se ele é igual em outros frigoríficos no território nacional, talvez sejam piores os demais. Por quê? Aqui nós temos um termo de ajuste de conduta em Forquilinha, na unidade da JBS, que processa aí os produtos da Seara Alimentos, tá? Que tem uma fiscalização do sindicato diariamente. Se com a fiscalização do sindicato, com esse termo de ajuste de conduta, eles já praticam esses 174 movimentos, então você imagina onde não tem nada disso. Tá? Então, a gama de trabalhadores que estão adoecendo e que estão indo para o custo do Estado, para a Previdência Social, ele é enorme. Além das subnotificações que a empresa faz de não encaminhar corretamente como acidente decorrente do trabalho, certo? Então, esse processo que nós estamos vivendo aqui em Forquilinha, ele, na minha opinião, ele é pior ainda em outros municípios onde tem unidades aí, não somente da JBS, mas de todo o setor de processamento de carne animal no Brasil, né? Nós temos aí o governo federal dar uma proteção a esse setor, porque é pujante na economia, mas esquece que o custo Brasil está aumentando com o adoecimento dessas pessoas. Porque os 15 primeiros dias a empresa dá a cobertura ali do atestado médico, mas a partir do 16º, esse trabalhador vai para a Previdência Social. Então, quem vai pagar é o Estado. Até porque
o que era para ser notificado como acidente de trabalho, a empresa coloca lá como auxílio de doença previdenciário, que é o B31, que nós não temos proteção nenhuma em relação a isso, e é o Estado que vai custear todo esse tratamento desse trabalhador, custear toda essa situação que é colocada para o Estado através do capital, através dessas empresas de processamento de carnes, e nesse caso que nós estamos aqui discutindo, tá? A JBS Alimentos, que é dona aí da marca que é uma dona da marca Seara e também da marca Friboi. Então, esse descaso com a saúde dos trabalhadores, ele é muito agravante no nosso meio. E a gente percebe ali que jovens de 18 a 35 anos estão adoecendo, né? Então, hoje nós temos um déficit muito alto de mãos de obra, porque ninguém mais quer trabalhar em frigorífico, devido a tudo isso que ocorre, além de um salário baixíssimo, tá? Então, com essa questão, nós temos um déficit muito grande. Aqui na unidade de Forquilinha, nós temos aí com um déficit de mão de obra de 150 a 200 trabalhadores. Na unidade ao lado, que é Nova Veneza, que também é uma unidade da JBS, não foge muito disso, tá? E eles estão querendo aumentar a produção, para você ter uma ideia, em Nova Veneza estão preparando a unidade para sair de 150 mil aves dia para 180 mil. Mas se já está faltando mão de obra para 150 mil, imagina o que eles vão fazer com esses trabalhadores, levando a produção para 180 mil. E hoje a produção também em Forquilinha é de 180 mil aves dia. Então, com esse déficit de mão de obra, eles não querem saber. Se faltar 100 pessoas no dia, o frango que vai ser abatido é o mesmo, é 180 mil, entendeu? Então, com isso, vai agravando ainda mais o número de trabalhadores adoecidos e cada vez mais aumentando o lucro dessas empresas. E nós, além dessa campanha que você colocou aí, que a gente fez em 2024, também tem uma campanha que foi lançada pelo movimento sindical em 2023, 2024, e que o Sindicato da Alimentação de Forquilinha resgatou agora esse ano, que é a carne mais fraca dos frigoríficos brasileiros é a do trabalhador, porque é a carne que não tem valor. O frango, se ele cair no chão, tá? Ele tem todo o tratamento ali para higienizar essa carne e voltar para o mercado, né? O frango, se ele tiver uma doencinha, ele não entra na linha de produção. E o trabalhador não, ele pode trabalhar gripado, ele pode trabalhar com febre, que ele é recebido da mesma forma pela empresa, porque ela precisa que o trabalhador, mesmo sem condições, dê o seu suor, a sua lágrima e o seu sangue. E eu sempre coloco o seguinte, a carne brasileira produzida pelos trabalhadores e trabalhadoras tem o sangue e o suor dos trabalhadores. Quando a gente se alimenta com a carne bovina, uma carne de frango, você está ali, é a vida do trabalhador que está naquele pedaço de carne, é o suor e talvez a mutilação desses trabalhadores e trabalhadoras. Infelizmente, o capital não liga para isso. O capital quer que seja produzido, ainda mais no aquecimento que nós temos aí, né? A China abrindo o mercado, a Rússia abrindo o mercado, e cada vez mais o lucro dessas empresas está aumentando e cada vez menos a proteção dos trabalhadores está sendo diminuída, custando até a vida desses trabalhadores e a mutilação do corpo desses trabalhadores. Procurador Sandro Sardá, o que o Estado pode fazer contra essa situação em que, né, tem forças tão diferentes, né? De um lado, empresas tão lucrativas e do outro lado, está a classe trabalhadora tão fragilizada, sendo literalmente moída diariamente nessas empresas? Excelente pergunta, Rosângela. Eu acho que é uma pergunta que não deve ser, sempre refletimos sobre isso, o que fazer, né? Como o Ministério Público do Trabalho como agente estatal, o Ministério do Trabalho e outros atores sociais. O setor, Rosângela, está sem fiscalizações trabalhistas. Nós temos um número muito reduzido de auditores fiscais do trabalho. Com o tempo, é uma atividade que a fiscalização trabalhista precisa de conhecimentos técnicos, não é qualquer auditor que entra num frigorífico e consegue ter clareza de quais os atributos, quais as medidas mais importantes de prevenção no ambiente, como analisar o ritmo de trabalho. Então, nós precisamos, em resumo, Rosângela, de fiscalização
trabalhista nos frigoríficos. Nós já tivemos isso no passado de forma bem mais expressiva e nos últimos anos tivemos muito poucas inspeções na região sul inteira. O Rio Grande do Sul é uma pequena exceção, tem mais fiscalizações, mas Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, que é o maior rebanho bovino do país, o Pará, que já está passando o Mato Grosso no seu rebanho bovino. Tem alguns estados que são, né, a atividade econômica predominante são os frigoríficos, região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pará, e nesses estados precisamos de intensa fiscalização pelos auditores fiscais do trabalho e uma priorização, eu diria, pelo Ministério Público do Trabalho de atuações em frigoríficos, porque nós estamos tratando aí, Rosângela, mais de 600 mil trabalhadores no setor, né? Voltando para o frango, o Brasil é o maior exportador de produção de frango do mundo, e todo esse recurso, toda essa potência, todos esses elevados lucros, eles precisam se reverter mais em proteção à saúde da classe trabalhadora. Mas eu diria fiscalização pelo Ministério do Trabalho, priorização das ações pelo Ministério Público do Trabalho. Precisamos também de tutelas jurídicas bastante adequadas, um judiciário que tenha bastante clareza do seu papel em medidas jurídicas de prevenção à saúde dos trabalhadores, e isso às vezes não é tão simples quanto parece, não é? E precisamos reduzir jornada no Brasil e adequar, evidentemente, o ritmo de trabalho. Então, eu diria que essas medidas são as mais essenciais, né? Fiscalizações, porque sem fiscalização não há a efetividade da legislação trabalhista, da Constituição Federal e também dos nossos termos de ajuste de conduta. Agora, pensando no seu papel, Rosângela, na comunicação social, esse é um papel fundamental, porque quando alguns dos direitos humanos são violados, eu acho que, como política de direitos humanos, uma grande medida é dar visibilidade às violações aos direitos fundamentais. E para grandes empresas isso é ainda mais expressivo, porque é inadmissível que essas empresas de grande porte, né, submetam trabalhadores a um ritmo, né, excessivo, que, sem sombra de dúvidas, trarão prejuízos graves e irreparáveis à classe que vive do trabalho. Exato. O procurador Sandro Célio nos deu já pistas importantes, e o sindicato também tem ido nesse caminho, na medida em que tem promovido diversas mobilizações, né, inclusive em Brasília, com plenárias, marchas nacionais, aderindo à campanha aí também pelo fim da escala 6x1. Como está ocorrendo, Célio, a mobilização, a possibilidade de mobilização desses trabalhadores, né, contra esse estado de coisas? Rosângela, a nossa luta, ela não é de hoje, né? Nós viemos aí lutando contra esse descaso aqui na nossa região da Seara Alimentos, né, que passou aí pela Bunge, pela Marfrig, pela Cargill, né, e chegou agora na mão da JBS a partir de 2012, 2013. Nós percebemos que cada vez mais o descaso ele é maior. Quanto maior a oportunidade deles de lucrarem mais, o descaso em relação à saúde dos trabalhadores, porque eu sempre coloco que os trabalhadores são peças descartáveis. Eu sempre tenho uma frase aqui, que é o dito acordo, que quando o trabalhador chega a adoecer, é o acordo que a empresa faz com o trabalhador, né? A empresa entra com o pé e o trabalhador entra com a bunda, é o pé na bunda. Eles demitem o trabalhador. A semana passada, uma trabalhadora que foi demitida, aqui em Forquilinha, ela, decorrente de um acidente de movimentos, né, com lesão decorrente do trabalho, terminou a estabilidade dela, a empresa demitiu. Tá? Então, essa trabalhadora, com mais de 10 anos de trabalho, certo, foi demitida, simplesmente
terminou a estabilidade, que é de 1 ano, tá? Então foi demitida. Aí agora a trabalhadora doente, que não vai conseguir trabalhar em local nenhum, porque perdeu já alguns movimentos do braço e da mão, tá? Então o sindicato tem esse papel, primeiramente, de alertar o trabalhador, de procurar o sindicato, para que o sindicato dê a proteção jurídica para que esses trabalhadores não sejam demitidos, como essa trabalhadora. Essa não nos procurou quando foi demitida, que veio nos procurar. Então, essas ações e aquilo que o doutor Sandro coloca, né, e eu vou mais taxativo, a falta de fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, isso é um absurdo, certo? Porque é aquilo que eu coloquei, nós estamos com uma gama de trabalhadores adoecidos na Previdência Social, um custo para o Estado, certo? E aí o Ministério do Trabalho não faz a sua parte, certo? E aí a gente tem a dúvida, será por que não fazem? Porque a economia precisa desse setor, mas tranquilo, nós também precisamos trabalhar, né? Mas nós queremos ter vida, certo? Nós não podemos ficar nessa mercê de o Estado proteger o capital, independentemente de governo, e quando os trabalhadores precisam realmente desta proteção, o Estado não oferece, que deveríamos ter uma equipe aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Goiás, tá? Que tiver no Paraná, onde são os maiores produtores, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os maiores produtores de proteínas animal, uma equipe do Ministério Público, tá? Junto com o Ministério do Trabalho, junto com os sindicatos que realmente têm compromisso com a classe trabalhadora, fiscalizando essas demandas que são repassadas para o Estado, que nesse caso a Previdência Social, para que a gente possa barrar lá na base, lá na linha de produção. Uma coisa que a gente também acha um absurdo, os médicos dos trabalhos que deveriam diagnosticar os locais de trabalho que são insalubres e perigosos para os trabalhadores, né, que estão sendo mutilados, estão ficando nessa situação, o Estado não oferece isso. Então, por isso que a gente também comunga aí da sugestão que o doutor Sandro falou, em relação ao Ministério do Trabalho. Nós já tentamos se aproximar do Ministério do Trabalho, nós já tentamos fazer a audiência, mas está difícil, parece que tem um bloqueio, e nós queremos agora, nós vamos ter um seminário aí, 20 e 22, o seminário é puxado pelo Ministério Público do Trabalho em Brasília, nós vamos tentar sensibilizar o ministro Marinho, tá, para que a gente possa criar uma força-tarefa para fiscalizar essas condições inadequadas de produção e essas condições inadequadas que estão gerando um número muito elevado de trabalhadores adoecidos, trabalhadores mutilados, e fora os acidentes aí por amônia, fora os acidentes que estão ocorrendo, o número de mortes nos frigoríficos, no chão de fábrica, está crescendo muito, o número de incêndios nessas unidades está crescendo muito, então eu acredito que a gente tem que ter esse foco, mas nós vamos precisar muito da parceria do Ministério do Trabalho para que a gente possa minimizar todo esse impacto que está sendo gerado por esses frigoríficos na saúde e na vida dos trabalhadores, porque a carne mais barata dos frigoríficos não pode continuar sendo a dos trabalhadores. Exatamente. E, sabe, procurador Sandro, quando estava pesquisando sobre esse tema, eu encontrei muitas propagandas dessas empresas, né? Falando da qualidade dos seus produtos, do alto padrão, né, que elas oferecem. E então, essas empresas, elas são grandes anunciantes das mídias comerciais. E por isso esse tema não pode ser pautado por pessoas que têm compromissos, né, comerciais com essas empresas. Então, é por isso que a gente precisa de mídias independentes e livres, como o Portal do Zacato, para poder tocar nesses temas, porque não tem, né, rabo preso com os anunciantes. Então, gente, queria agradecer muito a Rosângela, só uma última informação importante. O Célio coloca muito bem essa questão dos acidentes com amônia. Recentemente, nós nunca vimos tantos acidentes com amônia em frigoríficos como estão ocorrendo. Agora, um estudo do Obiagro, Observatório do Agronegócio, concluiu que a cada 15 dias vem ocorrendo um acidente de grandes proporções com amônia
nos frigoríficos brasileiros, o que demonstra a falta de medidas de prevenção adequadas, que as empresas não estão tomando medidas de manutenção preventiva e corretiva, e acidentes com amônia são bastante graves, têm potencial para gerar inúmeras, dezenas de mortes ou de danos aos trabalhadores. E então nós estamos aí com um setor com muitos incêndios e acidentes com amônia, uma verdadeira patamares nunca vistos na última década, tá? Estamos observando agora com um acidente a cada 15 dias, o que evidentemente exige medidas pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho, pelo Judiciário, pelos sindicatos, né? E essa questão do ritmo também, essa é uma questão nacional a ser debatida. Agora, é importante, né, Célia, que os sindicatos cumpram também o seu papel fundamental de sempre demandar o Estado, né, para que cumpra suas funções, e esse debate da redução de jornada que é essencial, né, Rosângela? Muitíssimo obrigado pelo espaço, pela oportunidade, parabéns pelo brilhante trabalho. Eu que agradeço a presença, Sandro. O Célio caiu aqui no último minuto. Opa, está voltando. Eu queria agradecer muito a presença do Sandro Sardá e do Célio Elias, dizer que continuamos em contato, porque essa pauta é de extremo interesse, e aqui em Desacato tem espaço e tem valorização. É verdade, Raul. Rosângela. Sim. Tá me ouvindo? Só para te agradecer, né? Agradecer também a todo o trabalho aí do Dr. Sandro Sardá e os outros colegas deles que atuam aí nacionalmente, né? Dr. Lincoln, Dr. Eiler, Dr. Leomar e tanto outros, doutora Priscila no Rio Grande do Sul, tanto outros que se preocupam com a vida dos trabalhadores. Se o Ministério do Trabalho fizesse apenas 10% de que alguns procuradores, que não são todos também, tá? Que alguns procuradores, nesses aí eu puxei esses que eu citei, e tantos outros que eu não conheço ainda, tá? Para que a gente possa ter, de fato, a preocupação com a vida. Nós não precisamos somente trabalhar, nós queremos viver, nós queremos ir para o emprego, receber os nossos salários com dignidade. Mas quando eu falo na dignidade, é de a gente poder voltar para casa, abraçar a nossa família com a mesma saúde que a gente foi para o trabalho. Tá? Infelizmente, nesse setor da alimentação, puxada por essas poderosas aí, né, que eu vou citar, a BRF, Minerva, Aurora, JBS, Marfrig, a preocupação deles é só com o lucro. E o Brasil tem que mudar. O Brasil tem que mudar esse foco. Nós queremos sim que as empresas cresçam, tá? Mas que os trabalhadores tenham saúde digna para que eles possam ter vida. E por isso que a gente também puxa esse coro do final da jornada 6x1. Nós queremos que os trabalhadores fiquem sábado e domingo, no mínimo, 2 dias por semana, em casa, em lazer com a sua família. Você imagina, Rosângela, você que é mulher, você sair no sábado, 5 horas da manhã, de um frigorífico, tá? Você mora aí a 80 quilômetros, como nós temos mulheres aqui que moram 80 quilômetros, chega em casa em torno de 7 horas da manhã do sábado, tá? E tem que retornar no domingo, 7 horas da noite. Que vida tem essas pessoas? Então, nós temos que ter, além do trabalho, nós queremos vida além do trabalho. E também que os trabalhadores realmente desse setor sejam protegidos pelo Estado e também pelo movimento sindical, que eu também coloco, doutor Sandro, que tem muitos sindicatos que não fazem a sua parte. Tá? Então, eu quero aqui também conclamar que a gente faça, o movimento sindical faça uma análise profundamente. O que é que nós estamos fazendo enquanto representante dos trabalhadores e trabalhadoras? Um grande abraço aí ao doutor Sandro Sardá, tá? Os procuradores que estão aqui representados pelo doutor Sandro. Rosângela, muito obrigado, parabéns, né? É a segunda vez que nós participamos no Desacato, eu acompanho todas as matérias de vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês executam nessa mídia livre, que não tem compromisso com esses grupos poderosos que balizam muitas vezes até o governo federal. Então, um grande abraço e muito obrigado, estamos à disposição. Correto, uma ótima semana para vocês, Célio e Sandro. E aqui a gente segue com a programação. Sofia Andrade, vamos tocar o nosso coletivo para frente.